Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 11 de dezembro. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 2, A Vinda de Cristo é Certa. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 7, Cuidar da fé nos tempos do fim. Ó Senhor Jesus, o Senhor é o maior interessado em cuidar da nossa fé, Senhor Jesus, porque a nossa fé tem uma base, é a palavra dele. E como nós temos visto, é a palavra dele que vai realizar todas as coisas. É a sua palavra que vai realizar a sua obra. Ele quer estar diante de nós, mas ele também quer estar na nossa retaguarda. Então a gente precisa da presença de Deus bem constante na nossa vida, nos conduzindo, Senhor Jesus, e também nos guardando. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ser aqueles que confiam no Senhor, que creem na sua palavra, que ouvem o seu falar, que buscam a sua direção. Ó Senhor Jesus, que o Senhor realmente nos direcione, nos dando espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender, para a gente viver essa palavra e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Ó Senhor Jesus, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ó Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 10, versículos 33 e 34. Ó Senhor Jesus. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Ó Senhor Jesus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje. Não abandonar a confiança. Ela tem grande galardão. Ó Senhor Jesus. Por meio de sua palavra, Deus tem cuidado de nós. Nossa fé é preciosa a seus olhos. Por isso, no livro de Hebreus, somos encorajados a prosseguir, crendo no Senhor e em seu falar. Leiamos. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. O autor de Hebreus revela que os cristãos, após crer no Senhor e serem iluminados, passarão por grandes lutas e sofrimentos. Ó Senhor Jesus. Mesmo em meio a lutas e aflições, precisamos avançar de maneira confiante, como nos admoesta a porção seguinte. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ó Senhor Jesus. Esses versículos de Hebreus são de grande importância, porque nos revelam que atitude tomar quando enfrentamos perseguição e sofrimento. Retornando, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Durante o período de tribulações e sofrimentos, facilmente perdemos a confiança no Senhor e em suas promessas. Qual é, então, o caminho para não abandonar a confiança? É perseverar crendo. O Senhor deseja e valoriza a nossa confiança. Vamos perseverar crendo no Senhor e em sua palavra. Ó Senhor Jesus. A volta do Senhor está próxima, conforme lemos, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Essa é a nossa esperança. Em breve o Senhor virá, e com ele está nosso galardão, porque ele é o galardoador dos que o buscam. Louvado seja o Senhor.
O versículo seguinte acrescenta uma palavra fundamental para aqueles que desejam ser vencedores. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. É o próprio Deus quem afirma tais palavras. É como se o Senhor dissesse: meu justo, o que eu salvei, vive pela fé e confia em mim. Meu justo, apesar de passar por tribulações, sabe que o amo. Meu justo crê em meus cuidados, apesar de passar por dores e perdas. Meu justo vive pela fé. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, esta é uma declaração do Senhor para o universo. O meu justo viverá pela fé. Esperamos que Deus olhe para você e diga para o universo: Ele é meu justo, Ele vive pela fé. E ainda, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O que significa retroceder? Significa não crer na palavra de Deus, e o resultado é voltar atrás. Esse tipo de viver não alegra o Senhor, nem traz prazer à sua alma. A alegria de Deus é ver seus filhos vivendo pela fé, confiantes em suas promessas. Diante dessa palavra, como vamos reagir? A oração é a melhor saída. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, não quero entristecer-te, mas crer em Ti e trazer alegria e prazer à tua alma. Quero viver por fé, que esse viver seja uma realidade em minha vida. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós, para a gente não retroceder. Ó Senhor Jesus, nós precisamos crer na palavra, precisamos confiar nas promessas de Deus, viver por fé. Ó Senhor Jesus, tá bem perto diante do Senhor, exercitando o Espírito, ouvindo dele as palavras da fé, aquilo que realmente vai alimentar a nossa fé, aquilo que vai nos ajudar a prosseguir olhando para o Senhor. O Senhor, ele é o autor e é o consumador da fé, por isso a gente precisa realmente estar firme diante dele. É muito fácil a gente cair nos nossos conceitos, Senhor Jesus, por isso que ele está mostrando para nós: não posso deixar de crer, não posso deixar, Senhor Jesus, de ter comunhão com o Senhor, de viver diante dele. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, graças ao Senhor que hoje ele está nos chamando para ser o seu justo, aquele que cumpre a sua justiça, que cumpre a sua vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, graças ao Senhor, o Senhor, como o irmão botou aqui, como o Alimediário está colocando para nós aqui, o Senhor ele quer declarar, ao olhar para nós, ele quer declarar: olha, esse aqui é meu justo. Ó Senhor Jesus, a gente sempre tem aquele conceito da justiça, fazer tudo certinho, tudo de maneira correta e tal. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando aqui que justiça é a vontade de Deus. Então, o meu justo, aquele que Deus olha e fala: ele está cumprindo a minha justiça, a minha vontade. Ó Senhor Jesus, o Senhor, ele deseja nos entregar a sua palavra. A palavra apostólica, a palavra profética tem mostrado para nós a importância da verdade. Não a verdade como fatos e tal, mas a verdade como a pessoa do próprio Deus. Os irmãos têm mostrado para nós o que é a verdade. A verdade é o próprio Deus. Antes só existia Deus. Deus criou todo o universo, criou todas as coisas. E tudo o que acontecia no universo estava debaixo do seu encabeçar. Até que veio o inimigo de Deus. A Bíblia fala que o inimigo ele é mentiroso, é pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Ou seja, sempre houve alguma coisa no seu coração para desobedecer a verdade. A verdade é o próprio Deus. Então só existe uma verdade no universo: Deus. Ó Senhor Jesus. Todo o resto é vaidade, é mentira ou qualquer outra coisa. Então o Senhor ele mostrou que o inimigo nunca se firmou no próprio Deus, na vontade de Deus. Então hoje nós precisamos valorizar a palavra não como uma verdade, mas como a verdade. O mundo hoje quer tirar essa referência. E muitos cristãos hoje estão perdendo a verdade como referência. Estão achando que fatos são verdades. Senhor Jesus. Como por exemplo, olha, houve na igreja X um pastor fulano de tal que cometeu isso e aquilo. Houve um escândalo e tal. Isso é uma verdade, aconteceu, a pessoa errou, falhou, ó Senhor Jesus. Mas isso não é a verdade. Levar esses fatos adiante, falar dos erros das pessoas, isso, não acrescenta nada de Deus. Ó Senhor Jesus, a pessoa errou, falhou sim,
mas isso aí não é base para que a gente deixe de crer em Deus. Só que hoje muitos acontece, né, que muitos aproveitam esses escândalos, essas situações, para ir retirando a referência da palavra, e retirando a referência da Bíblia, Senhor Jesus. Aí querem generalizar todas as coisas, né, querem tirar a verdade como centro, mostrar que existem verdades relativas, ó Senhor Jesus. E aí vão entrando nas filosofias, e as filosofias, né, as vãs sutilezas, vão substituindo a palavra de Deus. E aí aos poucos as pessoas vão introduzindo coisas politicamente corretas, ó Senhor Jesus. Aí as pessoas deixam de dar ênfase à palavra e começam a procurar os bons comportamentos. Olha, você tem que ser uma boa pessoa, você tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo ali e tal, ao invés de procurar uma base na palavra. Se você buscar a palavra vai te dar uma base, ó Senhor Jesus. Mas sem a palavra é tudo filosofia, tudo vã sutileza, ó Senhor Jesus. Por isso que o Senhor tem mostrado para nós a sua palavra. Por meio da palavra, Ele tem cuidado de nós, Ele tem acrescentado a sua fé, ó Senhor Jesus. Mas o inimigo também tem usado a palavra de Deus, né, para dar bons conselhos, né, Senhor Jesus, para falar coisas boas, né, e a gente realmente a gente precisa aprender, né, exercitar o Espírito para ter discernimento entre a diferença entre o guiar de Deus, Senhor Jesus, e simplesmente uma palavra de autoajuda, né, que vai te ajudar um tempo ali, mas não vai te firmar em nada. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor está mostrando para nós. Ele tem cuidado de nós. A minha fé, a sua fé, né, aquilo que Deus tem acrescentado a nós, né, como fé, isso é importante para Ele, né, isso é precioso, né, aos seus olhos. Por isso que Ele está nos ajudando, né, a gente prosseguir crendo no Senhor, crendo no seu falar, Senhor Jesus, a identificar o falar de Deus. Hoje muitos cristãos já estão perdidos, já não sabem mais identificar. Será que é Deus? Será que não é? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E quanto a nós, a gente precisa realmente, né, crer na palavra. A palavra mostra para nós que no fim dos tempos, muitos iam abandonar a fé, né, para obedecer ensinos de demônios. Ó Senhor Jesus, há muitas outras coisas, né, atender as coceiras, né, no próprio ouvido, a se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então tudo isso, né, desde quando eu me tornei cristão, Senhor Jesus, essa sempre foi minha preocupação, né, de realmente ouvir o Senhor, não cair na minha própria cobiça, nas minhas próprias coisas. Ó Senhor Jesus, o livro de Tiago mostra para nós, né, que tudo começa com uma cobiça. Você deseja algo, você quer algo, Senhor Jesus. A cobiça, ela gera o pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte, Senhor Jesus. Mas ali em Tiago ele começa nos alertando que Deus a ninguém tenta. E Ele não é tentado por ninguém. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa ir realmente diante do Senhor com um coração puro. Buscar a sua palavra, buscar a sua verdade, buscar a sua direção. Por isso Ele mostra para nós que a palavra, né, quando a gente crê, ela traz para nós luz. Nós somos iluminados pela palavra. E depois disso a gente passa por lutas e sofrimentos. Ó Senhor Jesus. Porque nós temos dentro de nós uma natureza que é contrária à vontade de Deus. E também temos essa natureza de Deus em nós que deseja fazer a vontade de Deus. Então começa a existir um conflito. Vou fazer o que eu quero ou vou fazer a vontade de Deus? Por isso que tem que entrar a palavra. A palavra precisa confirmar a nossa fé e não o contrário. Muitos querem usar a sua fé. Não, olha só, a minha experiência, olha isso aqui que eu creio, e é isso aqui que eu vou usar como base para ver se a palavra está correta. Ó Senhor Jesus. Aí eles querem ficar aprovando ou desaprovando a palavra. Senhor Jesus. E esse não é o caminho, né? A gente precisa realmente ter confiança no Senhor, né? O título de hoje fala para a gente não abandonar a confiança, porque essa confiança ela tem grande galardão. Ó Senhor Jesus. É confiar no Senhor, é ir diante dEle, é ter clareza de que Ele está falando conosco, Ele está nos direcionando em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, como é bom, né? Graças ao Senhor, a gente poder ir diante dEle, ter clareza, né? Crer, ser iluminado quanto à nossa pessoa, à nossa condição. Ó Senhor Jesus, mas como Ele mostrou, né? Não acontecendo situações, né? Vem lutas, vem aflições, a gente não pode abandonar a confiança dentro de Deus, né? Diante de Deus, essa confiança, né? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, se deixar de crer na palavra,
nele não se compraz a minha alma. Mas nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição. Nós não retrocedemos, nós não deixamos de crer, mas nós somos aqueles da fé. Ó Senhor Jesus, para a conservação da alma, para a restauração da alma, para deixar a nossa alma, o nosso ser, Senhor Jesus, totalmente diante de Deus, para ser transformados pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, isso está mostrando para nós, a gente precisa buscar essa transformação de vida. Ele mostrou aqui que o Senhor ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a confiança traz para nós um galardão, porque a confiança nos leva diante do Senhor. Hebreus fala para a gente se achegar confiadamente ao trono da graça, a fim de receberdes misericórdias num tempo oportuno. Então nós precisamos ser esses que se aproximam de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então por isso que o Senhor ele realmente está mostrando, olha, o meu justo, ele viverá pela fé. Ó Senhor Jesus, vai viver ali diante dele, diante da sua palavra. Ó Senhor Jesus, não é aceitar qualquer conceito. Por isso que vem situações. Ó Senhor Jesus, às vezes nós estamos cheios de conceitos diante de Deus. E aí vem as situações e aí você precisa ir diante de Deus. E agora? Ó Senhor Jesus, se você vive pelo certo e pelo errado, toda vez que alguma coisa começar a dar errado, você vai falar, não é de Deus. E como eu estou sempre compartilhando aqui, a palavra de Deus, a vontade de Deus, não tem nada a ver com certo e com errado. Certo e errado é a árvore errada, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que leva o homem a ser independente de Deus. Porque o homem não depende de Deus, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, o que é bom, o que é mal, não precisa de Deus. Mas nós precisamos ir diante de Deus, porque aquilo que Deus aceita não é certo e errado, é vida. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ter uma vida compatível com a vida de Deus. Não é uma questão de dar certo ou de dar errado, mas é uma questão de gerar vida. Ó Senhor Jesus, por isso os irmãos têm compartilhado conosco a respeito da palavra da verdade, porque isso muda o nosso procedimento, muda a nossa atitude diante das situações. Conceito não muda a gente. Conceito faz com que a gente seja religioso, que a gente discute, briga. Ó Senhor Jesus. Mas realmente o viver pela fé te leva a ir diante de Deus, diante de cada situação, diante de cada reação. Senhor Jesus, você está diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, você sabe que é o Senhor que vai te galardoar. Então a gente precisa estar claro, olha, a minha esperança é quanto à vinda do Senhor. Naquele dia ele vai vir e vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa realmente exercitar nossa fé diante de Deus. Como é que está a minha fé? A minha fé não é para mostrar para outros. A minha fé é diante dele. Ele precisa ver como que eu estou. Ele precisa me fazer permanecer na sua presença, Senhor Jesus, de maneira simples, de maneira humilde. A gente precisa realmente invocar o nome do Senhor, perseverar crendo, valorizar, Senhor Jesus, A palavra de Deus é direção. Mas como eu falei, se você vive pelo certo e pelo errado, sempre vai gerar dúvidas. Às vezes acontece isso, você está ali, exercitando o Espírito, buscando a palavra, e aí você está ali, bom, eu creio que isso aqui é a vontade de Deus. Aí de repente as coisas começam a dar errado. Aí você começa a ter dúvida. Aí você vai, Senhor, será que isso aqui não era a sua vontade? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí muitos que acontecem, por conceitos, não ir diante do Senhor, falam, isso aqui está errado, vou parar de fazer isso aqui. Ó Senhor Jesus. Mas como falei, não é uma questão de certo e de errado. Se você está sendo iluminado pelo Senhor, vão gerar lutas, vão gerar sofrimentos para confirmar a sua fé, para que você vá diante de Deus. Mas muitos que vivem pelo certo e pelo errado já pensam, deu errado, não, então não é de Deus, então vou parar de fazer. Ó Senhor Jesus. E aí quando ele para, ele também para de ter experiência com o Senhor, porque ele para de crer. Ele falou, eu achei que Deus tinha falado isso aqui para mim, mas Deus não falou, então vou parar de fazer. Ó Senhor Jesus. Quando na verdade aquele é o caminho. Você precisa perseverar aí diante de Deus. Aí o Senhor vai começar a te mostrar, vai começar a te dar clareza. Ó Senhor Jesus. Aí você vai perceber, não é uma questão de certo e de errado, mas é uma questão de fazer a vontade de Deus. Deus me levou por esse caminho aqui. Esse caminho gerou essa experiência para que eu pudesse me aproximar de Deus, pudesse confirmar a sua palavra, ver o Senhor. Muitos cristãos acabam abandonando várias coisas ali porque, não, isso aqui está dando errado. Ó Senhor Jesus. Aí acontece, o inimigo vem e mostra muitas coisas certinho. Olha, foi lá, viveu no pecado, aconteceu uma coisa aqui, recebeu um benefício.
Ó, agora foi lá, brigou com alguém, falou não sei o que, ganhou a briga, ó, ganhou um benefício. Aí o inimigo vai só, né, dando coisa. A pessoa está vivendo pelo certo e pelo errado, o inimigo está aproveitando. Ó Senhor Jesus. Por isso que a gente leu aqui, né? Não vivo pelo que eu vejo, mas pela fé. Ó Senhor Jesus. Não é pelas coisas visíveis, mas pelas invisíveis. Às vezes, exteriormente está tudo dando certo, mas no seu interior você não tem paz. Você diante de Deus, Senhor Jesus, você está inquieto. Né? Por isso que a Bíblia fala que a paz de Cristo, ela precisa ser o árbitro do nosso coração. É a paz de Cristo que precisa julgar todas as coisas. Não é dar certo e dar errado. Ó Senhor Jesus. Quantas vezes eu já vi na minha vida coisas dando certo e achei estranho. E aí fui diante de Deus para ver. Ó Senhor Jesus. E aquilo realmente não era a vontade de Deus. Era o inimigo enganando. Ó Senhor Jesus. Mas todo mundo olhou, né, e ninguém reprovava. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor no meu interior estava reprovando. É como a gente vê aquela experiência de Paulo, né? Senhor Jesus. Estava ali, né, em Atos ali, né? Pregando o Evangelho, ó Senhor Jesus. Daqui a pouco vem uma jovem adivinhadora, começa a falar, olha, esses que aqui estão, são enviados por Deus, começa a falar um monte de coisa boa a respeito de Paulo, ó Senhor Jesus. Aí o que Paulo fez? Expulsou o espírito da jovem adivinhadora. Aí que começou, né, a perseguição, ó Senhor Jesus, porque aquela jovem dava lucro, né, Senhor Jesus, para as pessoas ali que eram donos dela, ó Senhor Jesus. Mas aí, né, como Paulo estava no Espírito e percebeu que aquilo ali não era algo bom, ó Senhor Jesus, gerou uma encrenca, né? Aí ele foi preso, foi açoitado, né, depois teve que sair dali às pressas, ó Senhor Jesus. É assim que foi gerada a igreja em Tessalônica. Ele estava ali em Filipos, pregando o Evangelho, né, Senhor Jesus, expulsou ali o espírito maligno ali, o espírito adivinhador, e aí pronto, começou a ser perseguido. Foi para Tessalônica, continuou a perseguição. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque teve discernimento, né, do que estava acontecendo. Uma jovem adivinhadora. Olha, esses aqui estão aqui da parte de Deus. Mas não era da parte de Deus que ela estava falando. Ela estava falando uma verdade. Os apóstolos estavam ali como emissários de Deus, como apóstolos, como enviados de Deus, pregando a palavra de Deus. Mas aquela pessoa ali não estava no nome de Deus. Ela queria aproveitar, né, aquele momento ali, ó Senhor Jesus, para poder obter lucro. Então a gente precisa realmente perceber quem é que está vivendo pelo Senhor, quem é que está trazendo para nós vida, ó Senhor Jesus, e quem está querendo apenas aproveitar o momento. Então a gente precisa realmente, né, exercitar o Espírito. Por isso que o Senhor mostra aqui, né, Ele quer declarar para o universo, o meu justo viverá pela fé, Senhor Jesus. E para isso eu preciso ir diante do Senhor. Senhor, eu não quero viver de qualquer jeito. Eu não quero viver pelo certo e pelo errado. Eu quero viver pela fé, porque é isso que o Senhor está procurando. Né? Por isso que a nossa esperança tem que estar na volta do Senhor. No dia que Ele voltar, Ele vai trazer o galardão para aquele que vive diante dEle. Não é para aquele que tem um conceito. Não é para aquele que fez as coisas certinho. Ó Senhor Jesus. Mas para aquele que viveu pela fé. Aquele que viveu confiando no Senhor. Aquele que viveu obedecendo no Senhor. Hoje muitas filosofias, muitas coisas sutis estão sendo trazidas, né, Senhor Jesus, para enganar os cristãos, para os cristãos ficarem voltados para essas coisas e aos pouquinhos e abandonando a palavra de Deus. Aí ficam cheios de conceitos. Aí eu volto novamente lá em Mateus 7, né? Senhor, em teu nome, né, fizemos um monte de coisa, mas o Senhor fala, mas eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ó Senhor Jesus. Pessoas que foram fazendo coisas e não foram diante do Senhor. Não conheceram a Deus. Né? Não tiveram confiança de ir na presença dEle. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Graças ao Senhor que o Senhor tem dado para nós um caminho simples. Um caminho de invocar o nome do Senhor. Um caminho de tocar na palavra. De orar a própria palavra. Né? De ir diante dEle. Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala, não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão. A gente precisa continuar nesse caminho de simplicidade, de invocar o nome do Senhor. As situações vão vir, né, Senhor Jesus. Quem crê no Senhor vai passar por situações. Quem não crê também vai passar por situações. Ó Senhor Jesus. Só que quem crê, ele tem confiança. Ele vê que esse é o caminho do Senhor. Esse é o caminho para transformação de vida. Esse é o caminho para ser salvo diariamente. Ó Senhor Jesus, no caminho de depender mais do Senhor
de viver diante dele. Né? Por isso que aqui o Senhor ele declara, né? Ele é o meu justo. Eu salvei ele, ele vive pela fé, ele confia em mim. O meu justo, apesar de passar por tribulações, sabe que eu o amo. O meu justo crê nos meus cuidados, apesar de passar por dores e perdas. O meu justo, ele vive pela fé. Ele não deixa de crer. Ele não deixa que a dúvida fique pairando. Ele vem na minha presença, ele tem comunhão comigo. É isso que o Senhor quer. Vamos aprender, né, diante dele. E aí sim a gente vai alegrar o Senhor. Ele vai ter prazer, né, Senhor Jesus, em ter comunhão conosco, né, e realmente trazer para nós a sua direção, viver. Não viver que seja realidade. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.